Papo de Especialista está no ar. Hoje a gente vai falar muito sobre economia e investimentos. Para isso, eu recebo aqui a Thalita Sá, que é especialista da tesouraria do Banco Safra. Tudo bem, Thalita? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite, viu, Poli? É um imenso prazer, na verdade, estar aqui com você, com o Yuki. Uma grande oportunidade, obrigada. E Eduardo Yuki, que está nas nossas lives, marcando presença sempre, né? Figura carimbada, né, Yuki? Superintendente executivo de macroeconomia do Safra. Uma ótima oportunidade para discutir economia e mercado ao mesmo tempo, né, com a Thalita? E vamos combinar, né? Tem muita coisa pra gente conversar aqui, né, gente? Só pra gente contextualizar aqui, eu queria começar até com você, Yuki, e pegando o gancho do nosso Safra Report, né? Um dos mais importantes relatórios que o Banco Safra tem aí sobre macroeconomia. Você destacou no nosso último report que a atividade econômica está sentindo aí os efeitos do aumento dos juros. A gente já está passando por esse processo já tem um tempo, teve queda na concessão de crédito e redução da população ocupada, isso nos últimos meses. O desempenho no consumo das famílias tem chamado a sua atenção? O consumo das famílias tem apresentado um desempenho, Poli, bastante modesto nos últimos vários meses, né? Na verdade, desde o final do ano passado, a gente tem visto o consumo praticamente estabilizado. E importante notar que no meio do ano passado, o governo ele fez bastante estímulo econômico, né? Então ele teve o aumento do valor do Auxílio Brasil, nós tivemos a redução de impostos, tudo isso aumenta o poder de compra. E apesar de todo esse ambiente que seria benéfico ao consumo, o consumo ficou mais ou menos de lado, ele ficou estagnado. E os dados que nós temos para esse primeiro trimestre mostram uma dinâmica bastante parecida, né? Um consumo com crescimento bastante fraco. Por que isso está acontecendo na nossa avaliação? Porque a política monetária ela vai atingindo a economia através de vários canais. O canal tradicional, que todo mundo fala, é o aumento dos juros, é natural que a concessão de crédito desacelere. E, de fato, quando a gente pega os dados do Banco Central do Brasil referente ao sistema financeiro nacional, o que a gente observa é que a concessão de crédito não rotativo, em termos nominais, ela está estagnada. Em termos reais, é uma queda. Então, de fato, a gente já tem há algum tempo uma política monetária que está restritiva, que está prejudicando a concessão de crédito não rotativo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando o Banco Central aumenta os juros, a coisa mais natural do mundo é que esse custo seja repassado via custo de crédito, né? Então a gente vê lá o custo do crédito subindo e, consequentemente, as pessoas que já têm dívida, né, elas passam a comprometer uma maior parcela da sua renda com pagamento de juros à dívida. Esse número hoje está em 27% da renda, que é um patamar historicamente alto. Então, se você compromete uma parte maior da sua renda com o serviço da dívida, sobra menos para consumir. E um terceiro ponto bastante interessante é que o mercado de trabalho também tem arrefecido. A gente vê a população ocupada, pelos dados da PNAD, do IBGE, caindo já desde o final do terceiro trimestre do passado, caindo em nível, né? Então, queda de população ocupada. A gente viu nos dados do CAGED uma redução das admissões brutas, né? Então, o mercado de trabalho ele também está arrefecendo. E essa deterioração do mercado de trabalho também prejudica o consumo. Então, por isso o consumo está com um crescimento bastante modesto e a gente projeta para esse ano um crescimento real do consumo das famílias de apenas 0,9%. Perfeito. Bom, virando a chavinha aqui da macroeconomia para investimentos, Thalita, não dá para a gente falar de juro alto, né? O juro lá em cima, sem falar em renda fixa. Batendo um papo agora com o investidor aqui que está assistindo a gente, o que ele tem de opção bacana hoje? Tá, bom, eu acho que a renda fixa, né, sempre fez parte aí do portfólio dos investidores, né? O Brasil, historicamente, acho que até o Yuki pode falar melhor do que eu, sempre teve juros, né, altos, sempre teve ali um nível de juros um pouco mais alto em relação aos outros países. Então, o brasileiro está muito acostumado com renda fixa. A gente hoje tem uma série de opções, né? A gente brilha um pouco ali os olhos, né? Ter dois dígitos nos juros ali acaba brilhando bastante os olhos dos investidores. Então, assim, a gente tem as operações em pós-fixada, né? Que é o que o investidor mais está acostumado, né? Que são as famosas operações ali atreladas ao CDI, que é o mais convencional ali, né? Nós temos as operações em pré, né? Que são as operações que envolvem um pouco mais de risco, porque se a curva de juros sobe, o retorno do investidor em relação ao CDI tende a diminuir, enfim, tem risco de venda mercado, ágio, deságio. E tem as famosas operações híbridas, né, que são as operações ali em IPCA+, ou CDI+, onde a gente tem uma parte em pré-fixada e uma parte em pós-fixada, né? Então,
acaba sendo um meio termo em relação ao risco, tá? O ideal é que o cliente consiga diversificar, pulverizar a carteira dele, e aí entram os papéis de bancos, né, as famosas LCAs, CDBs, enfim. Títulos do governo também fazem parte, e os famosos aí CRAs, CRIs, debêntures incentivadas, não incentivadas, que vêm cada vez mais caindo no gosto do investidor brasileiro, até por conta do prêmio que ele acaba pagando no final aí para o cliente. Quando a gente fala de tesouraria, as opções são grandes, né? A gente consegue diversificar a carteira do cliente e dar um bom risco ali, um bom risco-retorno para um investidor, né? Sempre alinhando as expectativas, claro. Mas as opções são infinitas, tudo vai depender aí do gosto do freguês, vamos dizer assim. A gente estava falando um pouquinho antes da gente começar a gravação aqui, turma, que como é importante, né, ter esse atendimento personalizado, porque cada cliente é um cliente, ele tem um montante ali, ele tem um objetivo ali na frente e ele precisa, acima de tudo, ser ouvido, né? E aí sim você toma um posicionamento. É mais ou menos esse o seu dia a dia, né? Exatamente. Eu gosto muito, primeiro, de entender o que o investidor precisa, né? Eu acho que ele precisa saber que ele está sendo ouvido, né? Que a necessidade dele está sendo levada em consideração. Então, assim, cada cliente é um cliente, eu tenho um perfil de investidora, né? O Poli tem outra, o Yuki provavelmente deve ter outro tipo de perfil. Então, assim, eu acho que alinhar, né, o horizonte de investimento, tem cliente que precisa de um pouco mais de liquidez, então a gente vai ter que partir para um CDB DI, de repente, porque vai comprar um apartamento, vai fazer, enfim, alguma coisa com aquele recurso, então aquele recurso não pode ter oscilação. Tem investidores que são um pouco mais arrojados, que entendem de marcação a mercado, então alinhar a expectativa, o horizonte de investimento, identificar qual que é o risco que o cliente está disposto a tomar. Tem cliente que não quer tomar nenhum tipo de risco, né? Que fala, não, Thalita, não quero. Tem outro que fala, não, pode colocar uma pimentinha ali, eu aceito, eu gosto, eu quero testar, eu quero provar, ver como é que é. E pode estar criando gosto por aquilo também, né? Então, assim, eu acho que entender o momento de vida do cliente é muito importante. E aí nós temos aqui no Safra, né, uma turma extremamente preparada aí, né? A gente tem os investors, nós temos os gerentes das contas, onde o time ali da tesouraria, o Vandilson, o Alex, o meu gestor, o Pedro Alvarenga, a gente está sempre passando as novidades, sempre passando o que está acontecendo, tanto no mercado com base aí nos calls de macro, né? E a gente vai alinhando os produtos para o time das agências, para o time de investor, para o time da corretora também, onde a gente tem uma parceria para estar distribuindo os nossos produtos, como, por exemplo, crédito privado. Então, eu acho que é muito importante o investidor entrar em contato ali, né, com a agência, se ele já é correntista, entrar com o gerente dele. Se ele não é correntista, fica o convite aqui, né, para conhecer o Banco Safra e a gente montar uma carteira personalizada, ouvir, né, o investidor e montar essa carteira de acordo com a necessidade do momento ali dele. Deixa eu já engatar aqui uma pergunta, então, Thalita. A gente olhando para o horizonte, a gente já vê uma descidinha ali, o mercado vem falando muito, né? Tem falado muito sobre a questão do começo do corte dos juros. E o que daqui a pouquinho vai falar já sobre isso. Já está rolando um apetite ali pelo pré-fixado, aquela pergunta diária ali, e aí, Thalita, o que eu faço? Como é que você está vendo esse horizonte? Sim, na verdade, eu acho que a gente está num momento muito oportuno, né, para se beneficiar ali desses 2 dígitos, né? Hoje a gente tem aí uma Selic no patamar aí de 13,75, um CDI de 13,65, enfim, a gente já está vendo a curva de juros futura voltando, né? Então, o que quer dizer? Que a gente já está precificando ali uma queda na taxa de juros. Eu acredito aí que para os próximos meses, o Yuki vai falar melhor disso. Eu acho que está no momento, quem ainda não se beneficiou, quem ainda não travou ali alguma coisa pré-fixada, um IPCA+, enfim, o momento é agora, tá? Isso falando de mais longo prazo, porque demora um pouco ali ter o impacto na operação do investidor, né? Então, o ideal é o cliente pensar aí num horizonte de médio e longo prazo para um percentual da carteira dele, né? Onde lá na frente eu gosto de dizer que o investidor ele vai ter o poder de escolha. Assim como foi lá em 2015, 2016, onde a gente chegou lá em 14,25 de Selic, a gente falava, olha, investidor, trava o seu dinheiro, trava o seu recurso para 2, 3 anos, porque esses juros vai voltar, Vai recuar. né? Vai recuar.
e o seu prêmio, o seu retorno em relação ao CDI vai ser melhor, né? E aí, muitos investidores acabaram se beneficiando, travaram, né? Inclusive, quando venceu, ele falou, poxa, Thalita, eu deveria ter travado, em vez de 3, deveria ter feito 4, 5 anos. Tem aquele que fala, putz, por que eu não entrei nessa? Exatamente. Aí tem cliente que falava assim, não, Thalita, mas eu tenho 14,25 agora, com liquidez. Por que eu vou travar? Não quero. E aí não travou. E aí, na hora que ele quis fazer ali a operação, eu falava, olha, a gente chegou a pagar 16% ali na época. Thalita, você tem aquele 16, aquele 15? Eu falava, olha, desculpa, agora eu não tenho mais, agora eu te pago 10. Não que 10 fosse ruim, não era, né? Muito pelo contrário, depois a gente chegou numa Selic de 2. Mas assim, a gente tem ainda grandes oportunidades, o investidor ele vai ter o poder de escolha lá na frente, ou de permanecer com esse investimento acima do CDI, se o nosso cenário de juros, nossa expectativa em relação ao cenário de juros se concretizar, ou ele pode falar, não, agora eu quero fazer a venda a mercado e quero me beneficiar, trazer todo o valor futuro para presente e realocar em outro produto. Então, eu sempre gosto de falar que lá na frente ele vai ter o poder de escolha. E uma coisa que eu gosto de frisar bastante, assim, né, um ponto que eu gosto de frisar bastante, é que a tesouraria, ela vem cada vez mais fazendo trabalhos ativos com os investidores em relação a giro de carteira, né? Então, o cliente que comprou um título na casa ali de 2%, 3%, se ele for olhar hoje, ele está com um deságio, né? Então, fica muito difícil a gente dar um giro. O cliente que vai comprar hoje, provavelmente não no curto prazo, né? Mas falando aí de 2 anos, 1 ano e meio, 2, provavelmente ele vai receber uma ligação aí futura de alguém ali da tesouraria falando, olha, agora você pode escolher, você quer colocar o dinheiro no bolso ou você quer permanecer com esse papel por mais um período, enfim. Então, a gente, ali na tesouraria, a gente vem olhando bastante isso e a ideia é cada vez mais entrar com calls de giro para os investidores, tá? Então, é uma ótima oportunidade. E assim, se a gente for falar em financeiro, né? Hoje, o investidor que aplica aí na casa de, né, em 2 dígitos, em 5 anos, praticamente ele dobra o capital dele. Muitos investidores não sabem disso. Então, Muito acho legal, que é um ponto importante. muito legal isso, muito legal. Agora, Yuki, a pergunta de $1 milhão. Para onde vai, né? O corte dos juros, quando começa, para onde vamos? A decisão de juros ela vai depender de uma série de fatores, né? Então a gente conversou já sobre o consumo das famílias, que já tem arrefecido, na margem o consumo está praticamente estabilizado, estagnado, a gente não vê crescimento. Nesse ano um crescimento bastante modesto. Outro componente de demanda no Brasil é o investimento das empresas. Né? O que a gente entende é que o investimento das empresas depende muito da expectativa dos empresários e os indicadores de confiança dos empresários eles vêm caindo já há algum tempo, né? Por uma série de fatores. Se o próprio empresário percebe que a demanda está estabilizando, ele não vai ficar muito otimista. Se ele percebe que o juro está muito alto e isso é um aumento de custo de capital para ele, ele também não vai ficar muito otimista. Né? Então, os indicadores de confiança estão caindo, isso costuma antecipar uma queda do investimento em máquinas e equipamentos, mas tem um outro ponto que é bastante importante. Mais da metade do investimento no Brasil é investimento em construção civil. E aí vamos pegar o investimento imobiliário. O investimento imobiliário no Brasil, ou financiamento imobiliário, ele depende muito da caderneta de poupança. Uhum. E quando a Selic subiu, as pessoas começaram a fazer resgate líquido da poupança, né, para colocar em outros ativos financeiros, que rendem mais do que a poupança nesse momento. E esse processo de redução da caderneta de poupança, do saldo da caderneta de poupança, ele tende a prejudicar as condições de financiamento imobiliário à frente. Então, de um lado, você tem o consumo estabilizando, você tem o investimento em máquinas e equipamentos começando a retrair, e você tem uma condição de financiamento imobiliário mais complicada, mais complexa para o futuro, né, que também vai acabar prejudicando a atividade econômica. Então, a gente está falando desse ano de uma demanda doméstica crescendo apenas 0,2%. O que é demanda doméstica? É a soma do consumo das famílias, investimento das empresas e gasto do governo. Um crescimento de 0,2% é uma demanda praticamente parada. Mas a nossa projeção de PIB é um crescimento de 1%. Por quê? Porque nós temos um setor agro nesse ano, especialmente grãos, com a plantação de soja, que está subindo muito forte. Então, a formação do nosso crescimento econômico desse ano de 1% é basicamente expansão do agronegócio, que continua muito forte, que é uma compensação. Mas as condições de demanda doméstica, elas já estão bastante apertadas, né? Então, nesse ambiente, eu acho que as empresas terão cada vez mais dificuldade de repassar custo ao consumidor ou de aumentar preço.
Por outro lado, as empresas também dependem dos custos, né? Se os custos estão subindo, chega uma hora que ela repassa alguma coisa ao consumidor. Quais são os principais componentes de custo de produção no Brasil? Primeiro, mão de obra. O mercado de trabalho já está arrefecendo. O salário nominal ele já está começando a crescer em um ritmo menor, o que ajuda a arrefecer o custo de produção. Segundo ponto importantíssimo, né? O preço das commodities em real caiu nos últimos meses. Quando a gente olha o índice de preço no atacado, que é o IPA, né, que pega insumos industriais, por exemplo, insumos industriais, insumos agrícolas, o IPA ele está em deflação mensal desde julho do ano passado. Deflação é queda do nível de preços. E o terceiro fator é o custo da energia elétrica, que não tem subido muito forte, né? Choveu muito bem, os reservatórios estão cheios, então, consequentemente, a gente não tem tido um aumento relevante do custo de energia elétrica nesse ano, e nem no final do ano passado. Então, se a gente soma salários crescendo no ritmo menor, deflação no atacado e um custo de energia razoável, consequentemente, a nossa medida de custo de produção no Brasil ela vem arrefecendo. Nos últimos meses, ela já ficou igual à média de 2016 a 2019, quando a inflação no Brasil era baixa. Então, você está com todos os componentes na mesa, que é demanda arrefecendo, custo de produção arrefecendo, para trazer a inflação para baixo. E aí alguém vai perguntar, Yuki, mas a projeção de inflação de vocês é alta nesse ano. Nós estamos reduzindo a inflação desse ano para 6,8%, 5,8%. Por que a inflação de vocês nesse ano é 5,8%? Por um motivo muito simples. O Brasil precisou fazer a reoneração tributária. No ano passado nós cortamos muitos impostos, né? Isso beneficiou temporariamente a inflação do ano passado, e agora nós tivemos que voltar com alguns desses impostos, especialmente sobre combustíveis e energia. Então a inflação desse ano de 5,8%, em grande parte dela, da pressão dela, é aumento de impostos. E aí eu vou dar uma continha diferente então. Vamos imaginar que no ano passado não tivesse ocorrido a queda de impostos e que nesse ano eu não tivesse a volta dos impostos. Quanto que teria sido o IPCA do ano passado e quanto seria o desse ano? Se não tivesse tido variação tributária, a inflação no ano passado seria 8,7%. Poxa. E desse ano, 4,7%. Pô, isso é uma desinflação interessante. É uma desinflação importante em um ano. Não é pouco isso. Então, diante desse contexto e com os riscos adicionais sobre o mercado imobiliário que a gente conversou, eu acho que o Banco Central vai encontrar uma janela para começar a cortar os juros em meados desse ano. A gente acha mais provável que ele comece a cortar os juros em junho desse ano e encerre o ano de 2013 com juros taxa Selic de 11,25%. Oi, Yuki, eu queria aproveitar a sua presença aqui para a gente falar de arcabouço fiscal, né? Foi apresentado aí no final de março, que tem o objetivo aí de fazer com que os gastos do governo federal cresçam menos do que as receitas, isso no longo prazo. Esse ajuste gradual das contas públicas está adequado, na sua opinião? Até então, até hoje, como que você tem visto isso? Queria a sua análise. O arcabouço fiscal, ele é praticamente uma regra matemática. Né? Então você tem lá assim, eu aumento a despesa em 10%, eu aumento a receita em 10%. Então eu posso aumentar a despesa em 7%. Ele implica em um ajuste fiscal, em uma melhora do resultado primário muito gradual ao longo do tempo. Tá? Então esse é um ponto importante. Ele implica em uma melhora fiscal? Sim, mas ela é muito gradual ao longo do tempo. Então, para que a gente possa antecipar essa melhora fiscal, para que a gente possa estabilizar a dívida pública antes, o governo está tentando aumentar a arrecadação tributária para o próximo ano. A gente tem visto aí várias possibilidades na imprensa nas últimas semanas. Tá? E aí eu só vou dar uma simulação para você. Tá? Vamos supor que o governo de fato consiga aumentar a arrecadação tributária além do normal, é um aumento que vai e fica, tá? Em torno de 150 bilhões de reais. Se de fato ele conseguir fazer isso, não é nosso cenário base, mas se de fato ele conseguir aumentar a arrecadação do que vem em 150 bilhões, a dívida pública vai subir um pouquinho mais, ela vai chegar em 87% do PIB no final dessa década, estabiliza e começa a cair. Esse não é um cenário ruim, esse é um cenário bom. Por outro lado, se você não tiver nenhum aumento de arrecadação extra no ano que vem, e nos anos subsequentes também, consequentemente a dívida pública ela vai subindo até 105% do PIB. Então, ou seja, o arcabouço está lá, ele existe, ele é uma regra matemática. O problema é que a nossa base hoje ela é fraca. Nós saímos de um déficit fiscal nesse ano. Então, para que a gente consiga lá na frente estabilizar a dívida pública,
de uma forma mais acelerada, é importante o governo conseguir fazer algum esforço de arrecadação adicional no ano que vem. Aí eu consegui colocar para você 2 cenários. Um, que ele consegue arrecadar 150 bilhões a mais do normal, a dívida pública sobe só mais um pouquinho, depois já começa a cair. E outro não consigo nada. Se eu não consigo nada, a dívida pública ela vai subindo, vai subindo, vai subindo. Lá em 2040, ela está em torno de 105% do PIB, que é um cenário mais constrangedor, né? Então, eu acho que temos o arcabouço e a gente está dependente agora também de encontrar receitas adicionais no próximo ano. Perfeito. Eu queria mudar de assunto rapidinho aqui. Tem tanto assunto para a gente falar, né, turma? E pouco tempo. Captações de mercado de capitais. A gente tem até uma tela aqui que em fevereiro de 23, Thalita, a gente teve 13 bilhões de reais. O mercado de crédito privado tem passado aí por uma certa turbulência nos últimos meses. Olha só, tenho dados da Ambima aqui, que mostram que em fevereiro as captações de mercado de capitais caíram 51%, isso em relação a janeiro. Esse resultado representa também o volume mensal mais baixo desde maio de 2020. Te pergunto, há uma perspectiva de melhora nesse volume de emissões? Como que você tem visto isso? Aqui a gente tem 2 questões, né? A primeira em relação a janeiro, né? O número de captação de janeiro para fevereiro, sem dúvida nenhuma, foi por conta aí da incerteza do investidor em relação a crédito, né? Ao risco de crédito. Então, enfim, aconteceram algumas notícias, algumas movimentações no mercado e isso acabou fazendo com que o investidor desse um passo atrás em relação ao risco do crédito, tá? A gente já vê a confiança do investidor voltando, né? Eu acho que aquela incerteza, aquele medo, ele já diminuiu, tá? Então, a gente já está retornando. Se a gente for olhar, os números até abril de investimento em crédito privado, a gente está falando aí na casa de 50 bi, tá? Então, é um número que vem crescendo, né? Se a gente for olhar nos últimos 8 anos, a gente teve um aumento aí de 350%. O investidor, como eu coloquei aqui, ele está entendendo que existem outras oportunidades quando a gente fala de renda fixa, né? A gente pode sair daquele básico, né? De LCA, CDB, enfim, até a própria poupança, né? E migrando para outras alternativas. E aí, automaticamente, quando envolve um risco maior, que é o risco... O que é o crédito privado? Nada mais é do que a emissão de uma empresa, de uma dívida de uma empresa. Diferente de uma emissão de um título de um CDB, por exemplo, que é um risco de banco ali, né? Então, envolve um outro tipo de risco, mesmo a gente, às vezes, falando de empresas AAA, né? Não posso deixar de mencionar que o Safra é muito criterioso em relação à análise de risco dessas empresas, né? A gente vem crescendo o nosso book, por exemplo, diariamente, mas sempre com muita cautela, porque aqui a gente acaba... Nós somos um banco de investimento, um banco de patrimônio, né? Então, eu tenho a conta... O DNA, né? Exato. Eu tenho a conta do avô, do pai, do filho, da filha. Então, a gente tem esse cuidado, né? Mas, assim, o mercado de crédito, sim, ele vem crescendo. Cresceu mais de 350% nos últimos 8 anos. E também o que envolve aí é a questão da taxa de juros, sem dúvida, né? Se eu for olhar lá em 2020, na época que nós estávamos na pandemia aí do Covid-19, nós tínhamos uma taxa de juros de 2%, né? Ali em maio, né? E o que a gente chegou a bater 2%, começou o corte de juros batendo em 2%, maio, junho. E o que acontece no mercado de crédito? A empresa, ela está tomando um crédito, né? Quanto menor os juros, melhor para ela, porque ela vai ter uma dívida mais barata, né? E agora, a gente, com uma taxa de juros no nível que nós estamos, acaba ficando uma dívida muito mais cara para ela, né? E quando a empresa ela faz uma emissão de crédito privado, essas emissões não são de curto prazo, né? A gente está falando ali de uma emissão de 5, 10, 15, 30 anos, como a gente já viu, né? Então, eu acredito que agora, com a taxa de juros voltando, com os cortes acontecendo aí a partir de junho, no segundo semestre do ano de 23, a tendência é de que as empresas voltem a emitir, né? A gente tenha mais emissores, e também, ou para novos negócios, né? Ou também para refinanciamento, né? A empresa provavelmente ela vai começar a tomar crédito também para emitir ali, para pagar a dívida cara e ficar com uma dívida mais barata. Então, sim, eu acredito que vai voltar, e a tendência do investidor também é de tomar mais crédito. Não posso, a gente, como eu mencionei aqui, hoje,
o investidor que faz um crédito privado, ele está aí acima de uma B, 200, 300 bips. Então, com empresas AAA, né, empresas boas, a gente tem um book bem bacana hoje. Então, sim, eu acredito que vai retomar de uma forma até melhor e mais forte. A gente está caminhando para a reta final, mas eu queria antes falar um pouquinho de taxa de juros americana, e o que a gente tem até a tela aqui para ilustrar, de 4,75% a 5% ao ano. A gente tem um forte aperto monetário por lá, né? A taxa de juros no maior patamar desde setembro de 2007, né? É bastante significativo isso. Quais as consequências disso por lá e o que respinga para cá, Yuki? Pergunta fácil essa. Eu acho que o que está acontecendo lá é muito parecido com, em teoria, com o que a gente pode ver no Brasil, né? A política monetária, ela vai sendo transmitida pela economia, para atividade, para inflação, em diversos canais, e sempre com defasagem, né? Ou seja, o que a gente vê na inflação de hoje não corresponde à taxa de juros de hoje. O que a gente vê de inflação de hoje é referente a uma atividade de algum tempo atrás, e a atividade de algum tempo atrás é referente a um juros de um ano antes. Por isso que o nosso próprio Banco Central, quando ele fala de meta de inflação, ele sempre indica o seguinte: olha, eu estou olhando 18 meses à frente. Eu estou olhando a minha projeção de inflação de 18 meses à frente, por causa dessa defasagem temporal. Então, vamos pensar na economia americana. Os Estados Unidos veio subindo juros, né? Está com juros de zero, hoje está com um intervalo de 4,75% com 5%. E durante esse caminho, as pessoas foram percebendo que elas poderiam fazer outras coisas com o dinheiro delas, que elas tinham outras oportunidades de investimentos. Então, vamos supor que você está em uma instituição financeira bem específica, pequena, no caso americano, e você tem um dinheiro depositado lá. E aí você percebe que ao longo do tempo, o Banco Central foi aumentando a taxa de juros e a sua remuneração do seu depósito bancário ficou praticamente parada. Ou vamos supor que hoje, com juros de 5% no mercado, você percebe que a sua remuneração do depósito bancário, neste caso específico, está em 1,5% ao ano. Claro que existem várias nuances, né, além do que eu vou falar, mas se você está preocupado com a rentabilidade do seu dinheiro, você tem uma estratégia de retirar ou sacar o dinheiro dos depósitos bancários e colocar em outras opções de investimentos. Você pode, por exemplo, colocar num fundo Money Market, que seria um fundo DI no Brasil, né? Um fundo de alta liquidez, né? Que rende praticamente a taxa básica de juros. Então, durante o processo de aumento de juros, a gente foi percebendo um volume não tão expressivo, mas um volume de saques líquidos em alguns bancos. Esses saques líquidos, eles foram sendo direcionados tanto para a compra de treasuries, como para compra para investimentos nesses fundos money market. E aí você gerou um problema nesses segmentos específicos, que é, se eu sou um banco específico, pequeno, e eu estou tendo saques, eu preciso honrar esses saques. Como que eu honro esses saques? Eu tenho que vender alguns ativos. E aí, na hora que esses bancos foram vender esses ativos, eles encontraram esses ativos em um preço mais depreciado, em um preço menor. E aí, então, quando você vende um ativo para fazer frente a um saque, você acaba realizando um prejuízo. E aí, neste ambiente em que algumas instituições, de novo, não vamos generalizar, tá? Mas algumas instituições passaram a ter condições mais apertadas para honrar seus compromissos. Nós tivemos lá a crise do Silicon Valley Bank, tivemos uma crise agora no mês de março, e aí o Banco Central americano entendeu o que era a crise e ele fez uma linha de empréstimos extremamente importante. O que ele fez? Ele abriu uma linha de crédito com os bancos e falou o seguinte: quem precisar de dinheiro emprestado, venha a mim que eu empresto o dinheiro. Depositem como colateral aqueles ativos que vocês têm no balanço dos bancos. Mas a marcação na curva e não a marcação ao mercado. Então, o que o Fed fez? Falou assim: não precisa vender o seu ativo ao mercado, especialmente se ele estiver desvalorizado, mas você pode vir ao Fed e tomar o dinheiro emprestado, só põe como colateral aquele ativo marcado na curva. Tá? Quando ele faz isso, ele fala o seguinte: olha, toda vez que eu tiver um saque, você pode vir ao Fed e pedir dinheiro emprestado. Então, você não tem mais... com isso, você elimina ou reduz bastante o risco de corrida bancária. Você praticamente elimina ou reduz bastante o risco de um depositante ir a um banco que tenha sido regulado corretamente e não encontrar o dinheiro dele. Tá? Então você dá muita estabilidade ao sistema bancário. De novo, o sistema bancário americano é bastante sólido, tá? Ele é muito sólido. E você teve casos em que os bancos precisaram vender seus ativos para fazer frente a esses depósitos. Neste ambiente,
eu acho que a consequência mais natural de uma instituição financeira é, pelo menos, travar um pouco seus empréstimos. Se você tem um ambiente em que as pessoas estão sacando dinheiro e você tem que vender ativos ou tomar dinheiro emprestado no Fed, eu acho a coisa mais natural do mundo é que essas instituições financeiras, que são especialmente as pequenas, falem o seguinte: olha, então tá bom, se eu estou tendo que fazer tudo isso, eu também não estou disposto a aumentar meu volume de crédito. E se esses bancos, que são regionais, são pequenos, eles começam a travar um pouco o crédito, eu vou ver com naturalidade a economia americana também caindo mais ou arrefecendo mais. O nosso cenário base, mesmo antes desses problemas bancários lá, já era de uma economia americana que cresceria abaixo do consenso. Né? Então nós tínhamos projeção de que o PIB americano do quarto trimestre desse ano seria 0,5% abaixo do quarto trimestre do passado. Então a gente já tinha uma retração da atividade americana ao longo do tempo, vendo um aperto no mercado de crédito. O que esse ambiente novo ele faz para o nosso cenário é colocar um risco para baixo nas nossas projeções. E aí tem um ponto importante. Se a gente está falando, então, de um viés para baixo nas nossas projeções de PIB, consequentemente de emprego e, consequentemente, de inflação, eu acho natural também que o Banco Central americano ele já encerre o ciclo de aumento de juros. Então, a nossa expectativa é que ele já encerre o ciclo de aumento de juros e aí isso já gera um processo interessante para os países emergentes. Porque até 2 meses atrás, as pessoas não tinham certeza se o Fed ia parar os juros em 5, 5,25, 6, 6,5. Hoje, com esse ambiente, você tem mais confiança de que o Fed fez uma linha de crédito extremamente importante. Isso minimiza substancialmente o risco bancário americano, tá? No curto prazo. E, por outro lado, você tem um ambiente de um juros potencialmente menor nos Estados Unidos. Se o juros americano ele sobe menos do que as pessoas esperavam, ou eventualmente pode cair antes do que as pessoas imaginavam, isso é bom para as moedas dos países emergentes. Isso gera um atrator de capital para aqueles países que estão com juros altos ainda. Então, isso tende a favorecer a nossa moeda, isso tende a favorecer a nossa inflação e acaba favorecendo lá na frente ao nosso ciclo de queda de juros. Né? Então, eu acho que o ambiente macro, local e global, ele está se alinhando para dizer o seguinte: olha, a atividade brasileira ela vai crescer pouco nesse ano. É uma demanda doméstica fraca. A inflação no Brasil ela já está desacelerando. E com uma demanda doméstica fraca, com queda de commodities em real, a inflação ela vai continuar arrefecendo, e excluindo os efeitos dos aumentos de impostos. E lá de fora, eu tenho um ambiente em que o Fed não vai mais aumentar juros, em que o próprio mercado já está começando a precificar queda de juros nesse ano nos Estados Unidos. Ora, esse é um ambiente muito bom para o Banco Central aqui do Brasil também poder começar a cortar juros em meados desse ano, né, que é a nossa projeção, e levar a Selic para 11,25, algo por aí no final desse ano. Tá dado o recado, cravando ali, né, Yuki? Queria agradecer demais a presença de vocês. A gente sabe a correria que é o dia a dia aqui no banco e vocês terem reservado essa horinha para conversar com a gente. Obrigado, viu, Thalita? Obrigada, seja sempre muito bem-vinda aqui ao Papo de Especialista. E Eduardo Yuki também já participa da gente nos outros programas. Seja sempre bem-vindo aqui no Papo. Obrigado, prazer. Obrigada. A gente se vê no próximo Papo de Especialista, pessoal. Até lá. Obrigado.